A Bíblia declara que todas as famílias da terra, elas devem seus nomes e existência a Deus. Todas. Por quê? É porque Ele é o originador da família. Imagine vocês a grande satisfação que Jeová deve ter sentido quando Ele criou o seu Filho unigênito. Dá para imaginar? Jeová nunca tratou Jesus Cristo como um súdito. Nunca. Desde o primeiro instante em que Ele veio à existência, Deus o amou como um filho e lhe deu a oportunidade de compartilhar com Ele a alegria de criar outros súditos perfeitos, que eram os anjos. Os anjos, por sua vez, eles são descritos como ministros de Deus que fazem a sua vontade, conforme o Salmo 103, do 20 ao 22. Ministro significa servo. Entretanto, Deus também nunca tratou seus anjos como serviçais. Se os irmãos repararem lá em Jó 38:7, eles são dignamente chamados por Deus de filhos. Assim, Jesus Cristo e todos os bilhões de anjos que lá existem fazem parte da família universal de Jeová. Depois de criar os céus físicos, todas as estrelas, constelações, galáxias, sistemas solares, enfim, depois que criou todos os corpos celestes, Jeová então intencionou aumentar a sua família. Ele queria mais. Aí ele criou uma pequena joia no universo azul, a Terra, e fez daquele pequenino planeta um belo e autossustentável lar para abrigar vida, e criou vidas, bilhões de vidas, aves, peixes, animais, e a última da criação, um ser a quem ele chamou de homem, o único feito à sua imagem, o único feito à sua semelhança. E Deus, quando o fez, e consequentemente depois a sua esposa, disse naquelas palavras qual era a sua intenção ao criá-los, registrada em Gênesis capítulo 1, versículos do 26 ao 28, que diz assim, Gênesis capítulo 1, versículos do 26 ao 28. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as criaturas voadoras dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo animal rasteiro que se move sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Além disso, Deus os abençoou e Deus lhes disse: tenham filhos, tornem-se muitos, encham e dominem a terra, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as criaturas voadoras dos céus, sobre toda criatura vivente que se move sobre a terra. Com estas palavras, alguém pode, quando reflete nelas, pensar: quando
Deus criou os anjos, não os criou aos bilhões de uma vez? Não poderia Ele fazer o mesmo aqui na Terra? Criar bilhões de seres humanos e já enchê-la? Poderia. Mas Deus não queria que fosse assim. Ele queria ver famílias. Ele queria ver crianças, bebês. Ele queria que aquelas famílias todas povoassem a terra. Esse era o seu propósito. Por isso que a Bíblia diz que todas as famílias que existem devem seu nome e existência a Deus. Ele é o originador dela. Entretanto, como seu originador, Deus, ele tinha todo o direito salvaguardado que Adão, esposa e todos os descendentes lhes fossem obedientes. Era o direito que Deus tinha. Entretanto, ele agiu como um pai. E ele transmitiu as instruções para aquele filho humano com amor e com bondade. Essas instruções eram orientações que, se fossem seguidas, significaria para aquele casal e seus descendentes uma vida perfeita e feliz, desde que se fossem obedecidas. E no capítulo 2, do versículo 15 ao 17, nós vemos que essas instruções que Deus deu, em hipótese alguma, elas eram restritivas. Vejamos só quais foram elas nos versículos do 15 ao 17 do capítulo 2 de Gênesis, que diz assim: Jeová Deus tomou o homem e o estabeleceu no jardim do Éden para que o cultivasse e tomasse conta dele. Jeová Deus deu também esta ordem ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer à vontade, mas quanto à árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, não coma dela, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Como vimos, a perspectiva de vida que aquele casal tinha era realmente magnífica. Tudo conspirava a favor deles. Um corpo perfeito, saudável, um lugar que mais bonito não havia. Era realmente tudo maravilhoso. Um Deus que lhe deu tudo. Um grande pai, amigo. Tudo contava a favor deles. Só que aquele casal, eles, com tantas condições ideais, optaram por um caminho que fica até difícil de se imaginar. Tinha tanta chance de ser feliz ele e seus filhos. Só que surgiu um personagem que presenciou tudo que Deus fez. Esse personagem presenciou a criação de todo o universo. Esse personagem presenciou a criação da terra, toda a vida daquele casal. Ouviu essa ordem linda de Deus e visualizou a perspectiva. E ele começou a raciocinar. Isso tem que poder ser diferente. Essa honra, glória dada ao Criador poderia ser para mim. O universo é tão grande, tem tantos filhos espirituais nos céus, creio que essa pequena bolinha azul aqui, Deus não se importará. E esse raciocínio que começou a amadurecer na mente dele, criou raiz. E de apenas pensar, ele foi e pôs em ação o seu plano. Um anjo que era perfeito, tornou-se um opositor de Deus. E para ele conseguir o seu intento, ele foi mais além. Difamou o Criador, chamando-o de mentiroso. É ele mesmo, Satanás. E ele induziu, persuadiu aquele primeiro casal humano
a dar ouvidos a ele e virar as costas para o Criador. E ele conseguiu. Adão e Eva juntaram-se então a Satanás nessa sua rebelião, desobedeceram a Deus, comeram do fruto que Deus havia lhes prometido, lhes proibido. E aquele gesto deles era o mesmo de que eles virassem as costas para Jeová e dissessem: chega do Senhor, eu não quero que o Senhor me diga o que eu devo fazer. Jeová viu tudo aquilo acontecer e concordou com a atitude de Deus. Ninguém obrigava a me servir, me ser meu filho, vocês não querem. Só que Deus, ele não cruzou os braços e disse: agora virem-se, eu fiz tudo por vocês, agora colham as consequências e esqueçam que eu existo. De jeito nenhum. Na mesma hora, Jeová exerceu sua autoridade. Ele os expulsou do jardim, os impediu de voltar, colocando 12 querubins na entrada, e lembrou de nós, porque nós iríamos vir à existência, e iríamos pagar por um erro que não cometemos, e iríamos nascer amaldiçoados e condenados a adoecer, envelhecer e morrer. E naquele mesmo instante, em fração de segundos, Deus decretou que todo aquele mal causado por aquele iníquo anjo que se rebelou e por aqueles ingratos, infiéis filhos que lhes virou as costas, seria reparado por um personagem que Deus disse que seria um descendente. E que esse personagem, ele iria resgatar a condição moribunda que a humanidade iria mergulhar e iria devolver a ela tudo que Adão e Eva jogou no lixo. Como foi dito isso por Deus no espaço de tempo tão curto? Gênesis 3:15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus disse: e porém inimizade entre você e a mulher, e entre o seu descendente e o descendente dela. Este esmagará a sua cabeça, e você ferirá o calcanhar dele. Isso mesmo. Deus usará Jesus, a parte principal do descendente, para destruir Satanás e desfazer os efeitos do pecado adâmico dele. Abram suas Bíblias na primeira carta de João. Primeira carta de João, no capítulo 3 e o versículo 8. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Quem pratica o pecado se origina do diabo, porque o diabo está pecando desde o princípio. Com este objetivo, o Filho de Deus foi manifestado, para desfazer as obras do diabo. Através do sacrifício de resgate de Jesus, que a Bíblia chama apropriadamente de o último Adão, todos os descendentes do primeiro Adão que forem leais terão perfeita felicidade familiar para sempre, como Deus sempre quis quando criou a família humana. O propósito de Jeová para as famílias, quando esse dia chegar, estará realmente realizado. E aí, com muita humildade e amor, Jesus Cristo devolverá todas as coisas para Jeová, que continuará sendo o superlativo Deus e Pai de todos, conforme registrado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, e os versículos 24 ao 28. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 24
ao 28, que diz: a seguir, o fim, quando ele entregar o reino ao seu Deus e Pai, depois de ter reduzido a nada todo o governo, toda autoridade e poder, pois ele tem de reinar até que Deus lhe tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser reduzido a nada é a morte. Pois Deus lhe sujeitou todas as coisas debaixo dos pés, mas, quando ele diz que todas as coisas foram sujeitas, é claro que isso não inclui aquele que lhe sujeitou todas as coisas. No entanto, quando todas as coisas lhe tiverem sido sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus seja todas as coisas para com todos. Essa profecia que acabamos de ler, ela vai se cumprir aonde, irmãos? No final do milênio. Só que até lá vai ter um pouco de chão a ser caminhado. Tem que vir o Armagedon, né? A primeira grande tribulação, o clímax dela é o Armagedon. Aí vamos entrar no novo mundo e avançar até chegar a essa data. Até esse dia, significa então que a humanidade, ela vai sofrer? Vai. Nós estamos colhendo os amargos e podres frutos daquela rebelião desde o Éden até hoje. E não é fácil. Distúrbios, estresse, infelicidade, tudo isso tem prejudicado o relacionamento no núcleo da família. A saída de Adão e Eva da família universal não só magoou profundamente o Criador, mas também trouxe dor, sofrimento, morte a todos os seus descendentes. Mas nós não precisaremos esperar Jesus Cristo vir, guerrear a guerra do Armagedon, nos elevar à perfeição durante o milênio para termos uma família feliz. Se formos obedientes e humildes, agora, a felicidade familiar não pode ser possível, mesmo vivendo num mundo tão iníquo e tão mergulhado na escuridão. Mas isso só será possível se nós seguirmos as orientações de Deus. Vamos ver então quais são algumas delas registradas no livro bíblico de Efésios. Vamos começar no capítulo 5 e os versículos 28 em diante. Antes de lê-lo, esses versículos eles falam sobre os maridos. Vamos lê-los? Versículos 28 ao 32. Do mesmo modo, o marido deve amar a esposa como ao seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, pois nenhum homem jamais odiou o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, assim como Cristo faz com a congregação, porque somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua esposa, e os dois serão uma só carne. É grande esse segredo sagrado. Digo isso, porém, a respeito de Cristo e da congregação. É muito interessante esse versículo que fala sobre os maridos. Aqui diz que eles devem amar as suas esposas. A verdadeira chefia exercida por um marido cristão, ela não é tirânica. Ele não é um tirano.
ele não subjuga na força, ele não maltrata, ele não impõe a sua autoridade com estupidez, com malcriações. Ele deve fazer com amor. Ele tem até por modelo a Jesus Cristo, né? Que foi um exemplo perfeito. Então Jeová deseja que o marido e a esposa, eles tenham um relacionamento de lealdade. Eles se amem e sejam leais um ao outro. Se eles agirem assim, eles irão evidenciar o amor mais puro que existe, que é o amor altruísta. E eles sempre irão se respeitar. Muito bem. E as esposas? Será que existem algumas orientações do originador da família para elas? Os versículos do 22 ao 25 e depois o 33 nos responderá. Efésios capítulo 5, versículos 22 ao 25. A esposa esteja sujeita ao marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da congregação e Salvador desse corpo. De fato, assim como a congregação está sujeita ao Cristo, a esposa também deve estar sujeita ao marido em tudo. Marido, continue a amar a sua esposa, assim como também Cristo amou a congregação e se entregou por ela. O 33. No entanto, cada um de vocês ame a sua esposa como a si mesmo. Por outro lado, a esposa deve ter profundo respeito pelo marido. Como essas palavras é diferente do modo como Satanás e seu mundo podre tenta distorcer os papéis nos lares. Como é que os maridos são representados em programas de TV, em entrevistas de casais, em filmes ou em programas de humor? Como um bobão, onde a mulher é que de fato manda. Não é assim? Que ele é descrito de maneira caricata? É assim. E esse espírito venenoso às vezes contamina algumas irmãs casadas. Eu já ouvi uma frase, creio que alguns aqui também, mais ou menos assim: lá em casa, meu marido é o cabeça, mas eu sou o pescoço. Eu viro ele para onde eu quero. É engraçado, né? Mas não tem graça nenhuma. Esse tipo de expressão é justamente como Satanás distorce. E ele sabe que isso faz com que um lar sem respeito pelo cabeça, ele se deteriore. E não é isso que o originador da família nos ensina. Aqui diz que as esposas, elas devem ter profundo respeito ao seu marido e devem estar sujeitas a ele. Por outro lado, o marido cristão, ele deve amar a sua esposa como a seu próprio corpo e estar disposto a se entregar por ela, como Cristo fez. E ser sujeito a um marido assim, deveras deve ser um deleite. Difícil é se ele agir, mais uma vez, como as pessoas que não têm Deus às vezes fazem na maioria dos lares, né? Onde infelizmente os homens que não são servos de Deus, eles maltratam as suas esposas. Isso nunca deve acontecer com um marido cristão. E os filhos? No capítulo 6 de Efésios, dos versículos 1 ao 3, o originador da família, Jeová, também traz conselhos para eles, para serem felizes. Veja só o que Deus nos diz. Filhos, sejam obedientes aos seus pais em união com o Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com uma promessa, para que tudo vá bem com você e você permaneça por muito tempo
é tão difícil, porque todos nós vivemos numa época onde a Bíblia diz, em profecias, como registradas em 2 ao Timóteo capítulo 3, que os filhos, eles seriam o quê? Desobedientes aos pais. Essa profecia nós vivenciamos em nossos próprios olhos. Filhos cristãos serem obedientes, eles literalmente andam contra uma corrente de desobediência que assola toda essa geração dos últimos dias. Mas esse é um proceder que faz com que o Criador da família os abençoe. Como a gente viu nesse versículo que acabamos de ler, ser obediente a um pai, honrar uma mãe, de todos os mandamentos que Deus transmitiu para a raça humana, o primeiro que tem uma promessa é esse. Nenhum outro. Muitos outros tiveram promessas se fossem obedecidos, mas o primeiro foi esse. Se o filho ele de fato age assim, Deus garante, você vai se dar bem e vai viver e permanecer por muito tempo na terra. Portanto, filhos, vocês serão felizes se obedecerem aos seus pais e aprenderem a aplicar os princípios bíblicos. E, finalmente, para o marido e esposa, pai e mãe, o conselho do originador da família é, versículo 4, pais, não irritem os seus filhos, mas continuem a criá-los na disciplina e na instrução de Jeová. Existe coisa mais irritante do que uma pessoa falsa que quer exigir do outro que faça algo que ele não faz? Para um pai e uma mãe que se diz cristão ter sucesso em criar seus filhos, eles têm que ser o primeiro a evidenciar esse amor e obediência ao Criador. A promessa de Deus de uma família mundial feliz e unida se tornará uma realidade. Sob a direção do reino de Deus, a família humana trabalhará unida num projeto agradável de levar a terra ao estado paradisíaco que o Criador intencionou. Um lar ajardinado, provendo abundância de alimentos para toda a humanidade. Já se viu lá? Usufruindo a vida sem doença, sem velhice, sem dor, sem medo de morrer ou de perder alguém que ama na morte. E até aqueles que já perdemos na morte, a Bíblia diz que eles ouvirão a voz de Deus e retornarão para participar nas grandiosas oportunidades que a vida então oferecerá a todos. O Salmo número 89, verso 15 e 16, Salmo 89, verso 15 e 16, descreve de maneira poética como será a vida lá. Feliz o povo que sabe o que é gritar de alegria. Ó Jeová, eles andam na luz da tua face. Alegram-se no teu nome o dia inteiro, e pela tua justiça são enaltecidos. Estará a sua família no meio dessa multidão feliz descrita tão belamente nesse salmo? Isso depende muito de você. Siga agora as instruções de Jeová para a vida familiar. Como família, façam empenho para provar agora que se enquadram no estilo de vida desse novo mundo que está tão perto. Estude a palavra de Deus, aplique-a na sua vida, fale aos outros sobre a sua esperança. Fazendo assim, sua família terá um bom nome diante de Deus. Ter um bom nome diante de Deus? Qual a importância disso? Provérbios 22, 1. E em seguida o capítulo 10, versículo 7. Provérbios 22, 1 diz: mais vale um bom nome do que muitas riquezas.
ser estimado é melhor que prata e ouro. Agora voltem um pouquinho no capítulo 10 e o versículo 7. O justo será lembrado e abençoado, mas o nome dos maus apodrecerá. Pela bondade imerecida de Jeová, você e sua família poderão ser abençoados com um futuro eterno de suprema felicidade. Então, encorajamos você e sua família a continuar adquirindo conhecimento exato sobre a vontade de Deus para as famílias. E por meio do reino de Deus, serão abençoadas todas as famílias da terra ao vivenciarem a promessa de Deus de paz e felicidades eternas.